A você que está conosco, seja bem-vindo. Está começando o Vitia Expert, o podcast da Vitia, que quer falar direto com você que está no campo, você, produtor rural. E para isso, a gente vai recebendo grandes nomes aqui, experts, como o próprio podcast já diz, porque a gente vai buscar saber com quem sabe mais do que a gente, para que você, estando bem informado, possa tomar boas decisões. Nosso objetivo é sempre esse, o objetivo da Vitia é sempre esse. E o nosso convidado de hoje, para a gente falar de um tema que eu particularmente sou muito fã, já falei com ele sobre isso um pouquinho antes de entrar no ar, é o Júnior Gouveia. Antes de saudá-lo, vou apresentá-lo para que você saiba quem é que está aqui conosco hoje. O Júnior Gouveia é diretor da JR Tech Agrosoluções, que é engenheiro agrônomo, mestrando pela UFV, a Universidade Federal de Viçosa. Ele é neto e filho de produtor rural. Especialista em proteção de plantas, atua como consultor em tecnologia de aplicação há 15 anos, atendendo toda a região Nordeste. Ele está à frente de grandes projetos como o Workshop Nordeste, que já chega à sua 4ª edição, e também a Escola Líderes de Pulverização, iniciativa que em breve a gente vai também destacar aqui na nossa conversa. Júnior, seja bem-vindo. Que prazer ter você aqui no Vitia Expert. Você que eu sei que já é um grande parceiro da Vitia e uma referência nessa nossa pauta que hoje é tecnologia de aplicação. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Eu queria agradecer pela oportunidade aqui a todos, né, da Vitia, para participar desse grande iniciativa, né, que é o Vitia Expert. Nós somos parceiros, tá? É um prazer estar aqui. Vamos bater um papo aí sobre tecnologia de aplicação, que é o que a gente sabe fazer de melhor. Para a gente contextualizar, Júnior, eu falei aqui para nossa audiência, a gente veio conversando, eu sou muito fã desse tema, porque eu acho que se a gente falasse um pouco mais e todo dia sobre isso, a gente conseguiria ver um agronegócio que já está na vanguarda de uma evolução muito forte do Brasil. A gente veria essa vanguarda ainda mais evoluída, né? A tecnologia de aplicação é quase que a base de tudo, né? A tecnologia de aplicação em tudo que se for produzir, precisa usar a tecnologia de aplicação, né? Os produtores, sejam eles de quais regiões forem, e o que produzem, quais culturas forem, eles precisam usar da tecnologia de aplicação. E são milhões de reais, bilhões de reais envolvidos em produtos, eles precisam ser bem aplicados para que os resultados eles aconteçam da melhor maneira. Tá? Então, falar de tecnologia de aplicação é falar de resultados reais, com licença do trocadilho aí de reais, para todos os produtores. A gente está falando de uma gestão bem pensada, com decisões tomadas no momento correto, e isso tudo faz parte desse conceito da tecnologia de aplicação, né, Júnior? Eu queria que você explicasse um pouquinho para a nossa audiência, porque, como eu falei também no começo, ela é maciçamente de produtores rurais e é com essas pessoas que a Vitia quer falar. Eu queria que você falasse um pouquinho do conceito e por que ele é tão importante no campo. Então, o professor Dr. Tomomasa Matuo, né, que é um dos grandes nomes, se não o maior nome da tecnologia de aplicação no Brasil, ele conceitua a tecnologia de aplicação como sendo a correta colocação de produto no alvo, na quantidade necessária e de forma econômica, com o mínimo de contaminação ao homem e ao meio ambiente. Veja, colocarmos corretamente produto no alvo não é fácil. Tá? Corretamente, né? Colocar produto no alvo até que é fácil, mas corretamente para que essa intervenção feita com os produtos, ou se for nutricionais, químicos, biológicos, atípicos, seja eles quais forem, colocar produto no alvo é fácil, mas corretamente não é fácil. Então, o conceito dessa colocação correta traz uma reflexão, tá, mais ampla sobre todos os aspectos que precisam ser observados por produtores, que é aqui o nosso público-alvo, tá? Que interferem diretamente para que essa intervenção da tecnologia de aplicação dos produtos aplicados obtenha êxito. Tá? Então, desde a qualidade da água, aos produtos, né, a cobertura correta, que ponta de pulverização utilizar. Muitas vezes os produtores sequer têm tempo de refletir sobre isso e acabam errando. E o erro custa caro, né? Custa caro. A cada dia mais o valor agregado para se produzir é mais alto e o produtor precisa ter conhecimento para fazer as intervenções
com os produtos da maneira correta, melhorando seus resultados econômicos. Júnior, a gente está falando de três conceitos dentro de um conceito amplo de tecnologia de aplicação, que são importantes para o campo de uma forma geral, mas acho que quando a gente trata dessa pauta mais ainda, que é eficiência, precisão e sustentabilidade. E eu queria entender o que cada um desses três pontos significa na prática, quando a gente pensa não só na tecnologia de aplicação, mas nessa decisão que o produtor tem que tomar na hora de escolher os seus produtos, as suas pontas de pulverização. A gente vai falar tudo muito detalhadamente sobre esses pontos. Mas falando desses três combinados para a tecnologia de aplicação, eficiência, precisão e sustentabilidade, qual a importância de cada um deles para criar um bom conceito? Para ter uma boa eficiência na aplicação, você tem que ter precisão. Precisão nas escolhas, tá? Desde a ponta da pulverização, o momento correto de fazer essas aplicações. A eficiência está diretamente ligada à sustentabilidade, porque imagine, Carla e queridos internautas aí que estão acompanhando o podcast, se você não tem precisão, você não tem eficiência no controle de pragas e doenças, de agentes causadores de danos. E se você não tem eficiência no controle, você vai precisar ficar reaplicando. Então, reaplicação é custo a mais. E a sustentabilidade, tanto no uso exacerbado de produtos naquele ambiente produtivo, que pode prejudicar o meio ambiente, quanto na sustentabilidade financeira para o produtor, né? Entenda que fazer aplicações tem um custo, tá? Que é muito mais um investimento naquele momento do que você deixar uma praga ou uma doença atingir sua lavoura. Então, o produtor, eu brinco que o produtor meio que não tem saída. Ou deixa a praga, a doença agir sobre sua cultura, ou entra com a intervenção das aplicações. Os dois vai ter custo para eles. Mas qual é o melhor? O melhor é você saber que se você fizer a aplicação da maneira correta, tá? Atingindo o alvo, com os produtos corretos, tá? Dosagem correta, produto correto, a mistura feita da maneira correta. E tem muito produtor que tem muito problema com mistura de produtos, tá? E essas misturas causam grandes problemas na eficiência e muitos produtores não sabem disso. E temos uma cobertura adequada. Então, fazer a aplicação de maneira correta é um investimento muito barato no ponto de vista da comparação que se você deixar a praga ou a doença agir sobre a sua lavoura. Tá? E eu sempre falo, Carla, que a falta de conhecimento dos produtores leva aos resultados piores possíveis. Tá? Imagine uma produção em que um produtor tem uma barra de aplicação, uma barra comum de aplicação com 20 bicos. Tá? E ele sequer sabe a importância da limpeza de um bico, por exemplo. Se ele tiver que fazer 200 hectares com essa barra, e ele tem 20 bicos na barra, se 2 bicos dos 20, ou seja, 10% das pontas, estiverem totalmente obstruídas, entupidas no termo comum, dos 200 hectares, ele vai deixar de aplicar corretamente, claro que tem outros fatores, mas ele vai deixar de aplicar corretamente em 10% de 200, que é 20 hectares. Então, produtor, eu acho que é a hora da gente ter mais atenção com a tecnologia de aplicação, tá? Ter mais precisão nas escolhas para aumentar a eficiência e a sustentabilidade da sua produção, né? E você citou esses conceitos também, esses pés que formam o conceito do tripé da tecnologia de aplicação, que é atingir o alvo, dosagem correta e produto correto e essa cobertura adequada. Hoje, Júnior, o produtor precisa se informar melhor sobre esses três conceitos para formar esse tripé fortalecido na hora de fazer sua produção? Sem dúvida, sem dúvida. E eu sempre falo que o conhecimento é a chave para as boas aplicações. A capacidade de refletir nas aplicações para que você tenha cada microlitro ou micrograma de produto, de ingrediente ativo que vai ser aplicado, ser feito da maneira correta, passa pela chave do conhecimento, tanto do produtor quanto da sua equipe. Né? É por isso que a JR Tech, né, me permita, tem ações onde a gente leva esse conhecimento através da escola de líderes de pulverização. Sim. A gente forma
pessoas capazes e capacitadas para exercer a liderança da pulverização nos ambientes produtivos, né? Entendemos, eu e nossa equipe, que a base das aplicações corretas ou mais adequadas passa sim pelo conhecimento. E eu te pergunto isso porque a gente sabe que a gente está num momento onde a capacitação pelo produtor está sendo mais demandada, né, Júnior? Sim, Você citou aqui a escola de líderes de pulverização, mas o produtor hoje ele quer se capacitar sobre cada processo da sua atividade, do pré-plantio ao plantio, ao desenvolvimento das lavouras e tudo mais, né, da porteira para fora, porque tudo envolve custo, tudo envolve gestão. Então a gente está num momento onde o produtor quer buscar essa capacitação e está buscando, não só para ele, mas para os seus colaboradores, né? Perfeito, é que todo o resultado tá diretamente ligado a esse conhecimento. Então a ideia da capacitação das equipes, ela cai como uma luva para aqueles produtores que necessitam fazer aplicações mais eficientes. E eu digo que a capacitação ela só vem a trazer... Na verdade, o produtor só vem observar a importância da boa capacitação da equipe, Carla, quando o sapato aperta. Sim. Né? Quando o sapato aperta ali, quando o custo de produção aumenta ou o valor do produto da produção dele diminui, aí é que ele vem observar mais para a tecnologia de aplicação. Mas, sem dúvida nenhuma, o conhecimento é a base de tudo, né? Bom, essa base, ela vem levando não só por parte do produtor que quer se capacitar, mas de empresas como a JR Tech Agro, por exemplo, buscar trazer soluções ao mercado que permitem não só o produtor estar bem capacitado, mas que ele otimize os seus recursos, portanto. Eu queria ouvir de ti, Júnior, como é que você tem visto essa evolução do mercado da tecnologia de aplicação no Brasil? Então, a evolução do mercado de tecnologia de aplicação, ela não só no Brasil, mas no mundo, né? Tá aí os drones de aplicação agora, né? Chegaram com tudo, graças a Deus, já são a realidade. E produtor que fazia aplicações aí, sei lá, vamos colocar um exemplo prático, com uma barra, pulverizador de barra, perdão, com 150 litros por hectare, ele passou a fazer com 10 litros por hectare de calda, tá? Então, a eficiência e a eficácia nas aplicações e no uso dos insumos, vindo com uma tecnologia, ou seja, a tecnologia do drone está nos empurrando para termos mais entendimento sobre os aspectos necessários para fazermos boas aplicações. E não brinque, tá? Porque isso aí ainda não estamos no auge. Não, ainda não estamos no auge. Ainda vem muita coisa por aí, porque daqui a pouco nós vamos ter drones tripuláveis, volumes de calda ainda menores, produtos com maior capacidade de interação entre si, tá? Em baixos volumes, em ultra baixas vazões, volumes de calda por hectare. E toda a indústria, toda a cadeia vai precisar se adaptar a essa novidade, né? Drone tem o quê? No Brasil, não sei ao certo, mais 5 anos, talvez. Chegou ali em 2019, 2020. E chegou com tudo e a gente tem que se adaptar. Então, muito ainda está por vir. Mas não só falando em tecnologias mais eletrônicas, vamos colocar dessa maneira, a JR Tech também está trazendo novas tecnologias. Nós estamos lançando esse ano, acabamos de lançar no nosso evento, nossas pontas de pulverização, né, que são um portfólio completo aí para atender e, inclusive, com um olhar também para os produtos biológicos. A Vitia faz esse papel muito bem no mundo. Sim. Né? Eu brinco que as nossas pontas de pulverização vieram depois do boom dos produtos biológicos. Não são pontas que vieram antes, a gente veio depois. Então a gente conseguiu pensar sobre esse tipo de aplicação e a gente tem que estar em movimento e pensando sempre à frente, né? Os biológicos, eles exigem um outro cuidado nas aplicações, né, Júnior? Sim. E foi pensando nisso, eu imagino que a JR pensou justamente essa adaptação. E isso é muito comum no campo, porque os desafios mudam muito de uma safra para outra, de uma temporada para outra. E é interessante que quando a gente olha para essa chegada dos biológicos e essa
consolidação dos biológicos nos campos do Brasil, eles estão muito conectados com essa preocupação que o produtor tinha, né, Júnior, de se ele podia aplicar com os equipamentos que ele já tinha, se ele tinha que adaptar o manejo não só por uma questão de implemento agrícola, mas também compatibilidade com outros produtos. Então, essa chegada e a consolidação dos biológicos, ela passou muito pela tecnologia de aplicação também, por necessidade de entendimento do produtor. São duas vertentes do agronegócio que cresceram quase que juntas, né? Elas evoluíram num ritmo muito parecido, né? Sim, sim. E a gente precisa realmente tratar as aplicações de maneira específica, tá? Por cultura, por região, na mesma cultura, por fase fenológica, por tipo de produto, por classe de produto, e esse olhar específico é que vai trazer o resultado. O conceito da agricultura de precisão. Tá? Não fazer tudo de uma forma mais global, mas tratar de maneira específica. Muito mais os produtos biológicos, por se tratarem novamente, tá, de organismos vivos. E a gente precisa entender os aspectos que farão a diferença para que esses organismos cheguem até o alvo e cumpram sua função após o atingimento do alvo com a cobertura lá. Tá? Então, é preciso ter esse olhar realmente de especificidade para fazermos as aplicações de maneira correta. Júnior, ainda falando um pouquinho de mercado, que tendências o produtor que está nos acompanhando vai ter que ficar ligado? O que vem por aí, o que está no seu horizonte, no horizonte da JR Tech Agro, e em parceria com a Vitia também, que sei que a gente vai falar já sobre isso, mas vocês têm uma parceria muito frutífera, né? Então, o que está no seu horizonte, o que a tecnologia de aplicação ainda pode entregar para os produtores aí nesse futuro próximo? A gente realmente, Carla, vive buscando novos olhares, buscando entender para onde é que quais são os rumos da tecnologia de aplicação e as aplicações aéreas também, onde nós estamos explorando bastante o uso dos drones na fruticultura, tá? Aqui em grandes culturas já é amplamente difundida essa tecnologia, mas o uso de ARPs, né, aeronaves remotamente pilotadas, os populares drones de aplicação, nós estamos tentando com parceiros de universidades, pesquisadores e nós da equipe JR Tech encontrar os melhores posicionamentos desse tipo de aplicação para viabilizarmos ainda mais o uso dessas ferramentas. E também eu queria até falar um pouco sobre uma parceria que está surgindo agora. Nós fechamos com a Vitia essa parceria agora no evento Workshop Nordeste, que aconteceu em Juazeiro, da Bahia, que nós estamos também fazendo as aplicações, que na verdade é uma soltura de macrobiológicos. Tá? Macro-organismos, organismos vivos, que são predadores de pragas, né, principalmente, que nós, em parceria com a Vitia, estamos fazendo esse trabalho, que é um trabalho que vem sendo desenvolvido com uma abertura muito grande por parte dos produtores, principalmente do Vale do São Francisco e da região canavieira do Nordeste, que eu tenho certeza que é um dos futuros aí das nossas ações pelo Brasil. E eu imagino que o produtor que está nos acompanhando, ele vai ouvindo todas essas coisas que estão acontecendo, todos esses fenômenos que a agricultura vai trazendo, né, Júnior? E ele vai tentando trazer isso para o seu ambiente, para a sua cultura, para a sua atividade. Você acha que cada vez mais o produtor está entendendo essa necessidade da tecnologia de aplicação, entendendo que ela vai aos poucos se tornando cada vez mais acessível para ele? Ele enxerga isso ou ele ainda está buscando enxergar? Só o produtor sabe o quanto ele precisa arcar financeiramente por produtos para conseguir produzir. É difícil produzir, não é fácil produzir. E existe entre o produto adquirido e o controle, existe alguma coisa. E o que é isso? É a tecnologia de aplicação. Então, muitos produtores, sim, respondendo a sua pergunta, já procuram bastante a tecnologia de aplicação, e aos que não procuram, procure. Procure se entender mais, se inteirar mais sobre a sua condição, seja em qualquer região do Brasil ou do mundo. Afinal de contas, o programa vai passar no mundo inteiro. Tá? Façam uso da tecnologia de aplicação
a sua produção vai depender da sua eficiência. Se você não tem o conhecimento, procure empresas que têm, porque o resultado está no detalhe. Sim. E tecnologia de aplicação é detalhe. Não adianta, né, Júnior, escolher bons produtos ou investir em atender as demandas do mercado com sustentabilidade, por exemplo. Então, a Vitia traz um portfólio completo de biológicos. Aí o produtor aceita colocar isso no seu manejo, mas precisa saber usar aquilo da melhor forma e otimizar os resultados daquilo. Os custos de produção, a gente falava sobre isso também um pouco antes de entrar no ar. Os custos de produção são crescentes, o ambiente é desafiador, a economia do mundo hoje desafia muito o produtor rural do Brasil e do mundo. Então, tudo aquilo que ele toma de decisão, a escolha que ele faz, precisa não só bem pensada, mas precisa ser bem executada. A tecnologia de aplicação está muito ligada à execução das coisas, né? Então, eu imagino que todas esse caminho que você está trazendo tenha justamente o objetivo disso, de garantir boas execuções, né? Boas execuções e o entendimento de que o dia a dia, o detalhe é que faz a diferença. E que se o produtor não entender isso, ele pode se dar mal, tá? Cerca de 40% de uma produção pode ser perdida, tá? Esses são dados mundialmente conhecidos, a FAO tem esse dado que 40% da produção pode ser perdida imediatamente se você não aplicar bem os produtos ali, tá? E que a pulverização ou as aplicações podem ser a causa da sua perda. Se você faz uma cauda que tem a interferência de antagonismo, essa cauda pode fazer com que você tenha uma fitotoxicidade, que é o próprio produto aplicado causar uma injúria na sua produção, tá? Isso principalmente falando-se na produção de frutas. Júnior, o mercado tem demandado mais profissionais para a tecnologia de aplicação, para aplicações, para pulverizações. O mercado vem demandando mais profissionais? Demais. Tanto as empresas, tanto as fazendas, vamos colocar dessa maneira, quanto as empresas de comercialização de produtos. Uhum. Tá? Vem demandando bastante. Desde que os eventos que aconteceram na alta de insumos, aí, o valor agregado de insumos da pandemia para cá, apertou um pouquinho o sapato do produtor e ele começou a olhar um pouco mais para a eficiência. E a falta de formação, de profissionais formados com tecnologia de aplicação fez com que houvesse meio que um boom na procura. Não sei se você sabe, mas as faculdades de agronomia, a maioria das faculdades de agronomia não ensinam tecnologia. Exatamente. Eu queria te ouvir sobre isso. Tá? Não ensinam tecnologia de aplicação. E o que é uma grande falha no sistema. Sem dúvida. Como é que a gente tem produtos que que têm resultados incríveis no controle e a gente não consegue colocar esse produto de maneira correta no alvo, né? Com uma boa cobertura. Então, acho que é uma grande falha e sim, existe uma grande demanda. E, naturalmente, a Vitia percebeu isso e tem essa parceria, né, com a JR Tech Agro para justamente buscar isso. Quando você tem a indústria junto, além de tudo facilita, né, Júnior? Porque daí já o produto com a forma de aplicar é sucesso. Agora, no mês de julho, tivemos uma escola de líderes de pulverização no Vale do São Francisco em parceria com a Vitia. Tá? A Vitia assim enxerga, a gente ficou muito feliz com o resultado da turma, né, que foi formada lá no Vale do São Francisco, de onde a JR Tech é. E a gente quer expandir essa ação para todo o Brasil, por que não, né? Isso é muito bom. E muito para o mundo bom. também, né? Lógico. Júnior, a gente falou até aqui na nossa conversa muito dessas possibilidades, dessas oportunidades, de como a gente evoluiu. O que na tua perspectiva e de acordo com a tua experiência, né, que você que é uma referência em tecnologia de aplicação para esse país, entende como ainda sendo uma espécie de barreira para o produtor avançar mais ou mais rapidamente? Quando a gente olha para barreiras ou para desafios, se a gente empregar melhor essa palavra, o que te preocupa mais nesse momento? Mais uma vez, tocar nesse ponto. A falta de entendimento, a falta de conhecimento, sem dúvida. Existem grandes profissionais no Brasil, podia citar aqui 10, 15 nomes, né, que servem para nós de espelho,
E eu tenho certeza, plena certeza, que se todos eles estivessem aqui, estivéssemos numa mesa redonda aqui, num debate sobre Debatendo. tecnologia de aplicação, todos eles falariam que a falta de entendimento do produtor sobre a necessidade de fazer aplicações mais corretas. O que é que acontece? O produtor, quando ele vai planejar o seu cultivo, que ele inicia lá a sua lavoura, né, ele já compra o produto. Tá? Por algum motivo, levando em consideração o valor, a necessidade, ou a indicação, ou até aquela brincadeira que a gente faz, ou porque o vizinho comprou e ele compra também, mas ele foi lá e comprou o produto. Então, aquele custo, Carla, ele já teve. Tá? Aquele custo inicial, ele já teve, o produto já está no estoque. Aí ele vai fazer a aplicação. Aí é que está a chave. Se ele erra essa aplicação, seja por qual motivo for, ele tem que refazer. E é recusto, 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 recusto. Ele entra numa bolha, num ciclo errôneo tão grande que ele sequer consegue refletir. E não conseguindo refletir, a aplicação sai ruim, o tombo é grande. Daí vem, ele não teve conhecimento para fazer a coisa certa. E depois não reconhece que aquilo era importante. Vai para a próxima safra sem também, de novo, ter capacitado sua equipe ou sem se capacitar. Nos anos bons, tudo é uma maravilha, porque você vai fazer, até vai errar ali. Errei a aplicação, consegui produzir, tá bom. Pegou o preço bom, tá beleza. Tá? Fruticultura, grandes culturas, seja lá o que for, a cultura que for. E nos anos ruins? E nos anos mais difíceis? Tá? Com condição climática adversa, com alta dos produtos. Tá? Então, quando se produz, não se produz só no ano, é ao longo dos anos. Né? E a gente precisa ter eficiência em todos os anos, melhor eficiência. E aí o conhecimento, a falta de conhecimento dele por parte dos produtores é sim a principal barreira, sem dúvida nenhuma. Tá? Além da falta de pessoas. Tá? Pessoas que possam ajudá-lo a fazer essas ações na tecnologia de aplicação. Mas a cada dia isso vem melhorando, isso vem mudando, a consciência vem melhorando a cada dia. E é bom aproveitar momentos como esse aqui, como esse podcast, que vai para o mundo inteiro. E a gente tem a honra de passar essa mensagem, até agradecendo a Vitia também, né, pela oportunidade de dizer isso. E parabenizar também, porque esse tipo de oportunidade em que a gente tem que dizer, produtor, abram os olhos e deem mais oportunidades aos profissionais que mexem com tecnologia de aplicação. Eles vão poder agregar e você vai produzir melhor e com melhor qualidade. Júnior, hoje as portas elas se abrem com mais facilidade do que elas se abriam antes, principalmente as portas das propriedades rurais. O produtor hoje abre a porta com mais confiança para um profissional como esse, por exemplo, do que ele abria algumas décadas atrás? Abre sim, com certeza. Hoje a gente está vivendo um período de maior abertura de portas, tá? Principalmente por conta de tudo que a gente falou aqui, mas ainda é muito pouco. Tá? Ainda é muito pouco. Algumas regiões têm uma dificuldade ainda de entender a tecnologia de aplicação como sendo algo muito importante, mas a cada dia isso vem mudando, vem se transformando, com certeza. Essa é uma característica também que a gente precisa tratar, Júnior, essa diferença entre as regiões, não só da tecnologia em si, das formas de se aplicar os produtos, mas da característica dos produtores, das características do produtor de cada cultura que muda. Então, você está ali numa região onde a fruticultura é uma pujança sem fim, aquilo ali é fantástico, né? Olhar para o Vale do São Francisco enche os olhos e dá orgulho para o brasileiro. Se a gente vai para o Cerrado, se a gente vai para o Centro-Oeste, a gente está falando de grandes culturas, mas se a gente olhar para o algodão, por exemplo, uma cultura completamente delicada, frágil, que precisa, né, desse cuidado a mais, o produtor trazendo para o seu manejo os biológicos, os bioinsumos de uma forma geral, o Brasil liderando esse movimento, tudo isso vai orgulhando muito. Mas o Brasil é tão grande, né? É muito diferente de uma região para outra, tem diferenças que são gritantes e que precisam ser tratadas também com personalização de soluções?
Sem dúvida, sem dúvida. Até a própria região Nordeste, que é onde majoritariamente a região em que a JR Tech faz seus trabalhos, tem muita diferença. Tá? Diferenças culturais, e essas diferenças também afetam o entendimento e o conhecimento dos produtores. Diferenças de relevo. Tá? As aberturas, elas são do tamanho, a abertura das porteiras e da cabeça do produtor deveria ser do tamanho do seu problema. E a questão cultural muitas vezes não permite que seja assim. Às vezes o produtor ele até sabe que tem um problema, mas não abre as portas, tá? Muitos, tá? Ou algumas regiões mais, outras menos, para que chegue o remédio, né, correto para a sua dor. E isso é muito evidente. A gente que corre o trecho aí, está frequentemente eu e a minha equipe rodando fazendas, culturas diferentes, com modos de aplicações diferentes, a gente percebe isso com muita clareza. Tá? E a gente trata também com essas mesmas, entendendo as diferenças. Tá? O entendimento do remédio correto, da maneira correta, até de se falar com o produtor. Sabe que tem uma coisa engraçada, Carla, que é termos que são usados de uma região para outra. Tá? Vou falar aqui, um turbopulverizador, em alguns lugares são chamados de Arbus, que é a marca mais conhecida, né? Sim. Em outros são chamados de jato. Outras regiões chamam de pipa. Gastante, tem região que chama Arbus de turbopulverizador de gastante, e assim vai. Pipa, Arbus, bomba, gastante. E em todas as regiões a gente precisa entender sobre para falar da maneira que o produtor entenda, né? Sim. Porque a gente entende que essa personalização do linguajar, da forma de conduzir, também vai fazer efeito na forma dele entender e a forma dele entender na forma de aplicar. Então, tudo faz sentido aí desse ponto. Quando a gente alinha aqui as pautas, e aí o recado é direto para você, produtor rural, a gente quer falar com você, que está no campo. Exatamente. Porque, não é, Júnior? Porque a Vitia traz as melhores soluções em biológicos, o Júnior entrega as melhores pontas, mas tem que juntar as duas coisas para dar certo no teu campo. Se você está no Nordeste, vai ser de um jeito, se você está no Cerrado, vai ser de outro, se você está no Rio Grande do Sul, vai ser de outras condições climáticas, de relevo, tudo diferente. E a forma de fazer agricultura no Brasil é muito particular para cada produtor, né, Júnior? Graças a Deus, porque o Brasil consegue ter ótimos resultados com essa pluralidade toda, e se as oportunidades são plurais, os desafios também são. São um país com dimensões continentais, né, com condições climáticas diferentes, edafoclimáticas, né, condições culturais, né, então é bom, né? É bom a gente trabalhar diversas formas, e isso é o que engrandece. E o que faz também a gente sempre buscar mais conhecimento para entregar para o produtor, né? O produtor que é quem faz acontecer no dia a dia, esse conhecimento para eles fazerem as aplicações de maneiras mais assertivas. É isso mesmo. Júnior, para irmos concluindo a nossa conversa, você não corre só o Brasil, mas o mundo também, tentando entender as inovações, as últimas informações para colocar tudo isso à disposição do produtor. E eu sei que você acompanha também muito de perto essa questão do controle pelos biológicos. E eu queria entender de ti como é que você está avaliando esse mercado nesse momento, essa utilização por parte dos produtores e o Brasil nessa liderança de uso de bioinsumos. Como é que está a sua perspectiva em relação a isso? Os produtos biológicos, principalmente, se eu falar do Vale do São Francisco, onde a gente tem poucas janelas de aplicações, Sim. porque muito da fruta que é produzida no Vale do São Francisco é exportada, e esse apelo por produtos zero resíduo, ele é gigantesco. Uhum. Tá? A cada dia mais as empresas importadoras, exportadoras, na verdade, né, se preocupam em ter produtos que garantam a eficiência do controle e menos resíduos. Tá? Os limites máximos residuais, chamados LMR, estão controlados em mercados externos, a cada dia vem apertando. E não só fora do Brasil, mas também
dentro do Brasil. Os mercados estão apertando. E aí vieram os biológicos, que até então, lá atrás, eram produtos que, põe um biológico aí, e aí vamos ver o que é que dá. E hoje empresas renomadas, como a Vitia, por exemplo, que se preocupam tanto com a eficiência quanto com a qualidade dos produtos, né, os níveis de pureza. Eu tive a oportunidade de conhecer e visitar a fábrica da Vitia aqui, a planta da Vitia aqui em São Joaquim da Barra. Sim. E entender um pouco mais com todos os profissionais que ali estiveram conosco. E é incrível o nível de detalhe com que Sim. empresas como a Vitia tratam os biológicos, né? E entendendo isso foi muito importante porque melhorou inclusive a nossa percepção com o cuidado que nós que estamos na ponta temos que tomar para esse biológico chegar até o alvo e cumprir sua função, né? São inúmeras as empresas, claro, que produzem produtos biológicos, umas com maior critério, como a Vitia, outras com nem tanto critério assim, mas os biológicos hoje são uma realidade e tratar desse tipo de aplicação com a especificidade que a JR Tech trata, poucas empresas, modéstia à parte falando, fazem. Né? E quando a gente olha, eles exigem muito cuidado mesmo para expressar todo o seu potencial, né, Júnior? Esses micro-organismos estão fazendo uma diferença imensa nesse país, não só no resultado no campo, mas para a gente manter, inclusive, a nossa competitividade no mercado nacional, no mercado internacional. Você citou essa característica da demanda, da questão residual. O mercado hoje é muito exigente, né? A cada dia mais exigente. Tá? Não está se admitindo mais produzir alimentos a qualquer custo e de qualquer maneira. O mundo precisa se alimentar? Sim, mas a cada dia essa pegada de alimentos mais saudáveis vem crescendo muito grandemente, tá? No mundo inteiro. E o negócio biológico é um negócio que cresce bastante também, sendo puxado por esse movimento que só tende a crescer, e que bom, né? Que bom porque a consciência da produção de alimentos mais saudáveis traz saúde para todos os seres humanos na face da Terra. Né? Sim. Aquele produtor que não se enquadrou ainda precisa se enquadrar. E os resultados que a gente observa a nível de campo dos produtos biológicos são incríveis. Tá? Incríveis. Incríveis, não são mais... pedindo até licença, né? Não é mais... antigamente dizia, isso aqui é uma água de batata, né? Não, gente. Os produtos biológicos hoje... Tá? A gente tem notado, inclusive, com essas parcerias que a gente tem feito, inclusive com a Vitia, que os produtos eles atendem perfeitamente aos controles que eles propõem. Tá? Obviamente que o nível de cuidado, de novo, vou repetir, precisa ser outro. Tá? Procurar fazer as aplicações no momento correto, usar adjuvantes que possam proteger essa gota sem que haja interação de antagonismo com o organismo vivo ali presente, tá? Procurar gotas de tamanhos maiores, cobertura adequada, fazer o que tem que ser feito para que eles funcionem, mas que funciona sem dúvida, funciona e funcionam bem. E é importante a gente dizer também para você que está nos acompanhando, quando a gente traz profissionais como o Júnior aqui, a gente não quer falar sobre só sobre tecnologia de aplicação, não, a gente quer falar sobre o seu dia a dia, a gente quer falar sobre como o seu dia a dia pode ser sempre melhor, né, Júnior? E é nessas parcerias muito prósperas, a gente está aqui citando a JR Tech Agro e a Vitia justamente por isso, por acreditar nesses conceitos que se tornam, na prática, resultados otimizados. E hoje o produtor que se destaca é esse produtor que não é mais se arriscar, mas é evoluir e se abrir para essas soluções, ter esse cuidado redobrado com a aplicação, com os seus implementos, com os seus equipamentos. É esse produtor que hoje vai se destacar. E se ele é fruto de uma parceria como a de vocês, eu imagino que ele está muito na frente, né? Na verdade, o produtor precisa evoluir, Sim. Tanto quanto a agricultura evoluiu. Sim. A cabeça do produtor precisa... Vem aí a nova geração, né? Exato. De sucessores com a cabeça mais aberta. Que bom. Que bom, né? E os que não são precisariam ser, né? Porque a tecnologia está aí, não só de aplicação, tá? Mas toda a tecnologia, se bem posicionada, se bem
adequada àquela situação, ela é bem-vinda, e o produtor realmente precisa abrir a cabeça, tá, para o novo. Júnior, para quem quiser participar da Escola de Líderes de Pulverização, como é que faz? Entra em contato no nosso Instagram, tá? @JuniorGouveia_. Mandar um abraço para meus pais. Meus pais adoram quando eu participo desse tipo de ação. Eu sei como é isso. Seu Josa Gouveia e Dona Márcia, lá em Amaragi, no Pernambuco, de onde eu sou. E dizer que estaremos sempre abertos, tá? Estaremos sempre disponíveis para esse tipo de parceria. Muito obrigado pela oportunidade, a gente fica muito feliz, é sempre um grandioso prazer participar e sempre que tiver oportunidade pode nos chamar que a gente vem com muita alegria. Coisa boa. Seu Josa e Dona Márcia, tenham orgulho porque tá levando o Brasil adiante e a gente precisa de mais brasileiros assim. E a gente reforça. Ficou com alguma dúvida, quer saber sobre mais alguma coisa, algum conceito, qualquer informação que você precise ter a mais, entre em contato conosco, deixe seus comentários aqui no YouTube e a gente tem a nossa equipe aqui para te receber, para tirar suas dúvidas, para te conectar com o Júnior e com a equipe da JR Tech, para que você não só tire as suas dúvidas, mas continue evoluindo. Porque aqui na VIT, a nossa cultura é cuidar da sua. A gente se vê no próximo episódio.